como tudo na vida tem um preço, rejeição também tem. Rejeitar alguma coisa que não deveríamos sempre custa alguma coisa. E o nosso tema hoje é o preço da rejeição, e o texto que eu escolhi para ler para nós aqui está em Mateus 23, 34 a 39, quando Jesus está no templo repreendendo os fariseus ali. Então vamos ler aqui versos 34 a 39 do capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha juntos, seus pintinhos debaixo das asas. E vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declara-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Muitas pessoas pagarão ou pagaram um preço até alto por rejeitarem algo que não deveriam rejeitar. Eu lembro de uma história que talvez você também deve se lembrar, que foi uma história contada por muito tempo, eu não sei, mas eu me lembro que eu vi uma história a respeito de um médico que estava de plantão no hospital, parece, e lá, tantas horas, chegou um caso de um rapaz acidentado para ser socorrido, mas o médico resolveu não atender, porque ele estava com outro atendimento e ele rejeitou o atendimento. E para sua infelicidade, conforme a história conta, aquele rapaz acidentado era o seu próprio filho. E o pior de tudo da história é que ele demorou a ser atendido, foi para outro hospital e nessa situação toda o rapaz morreu. E o que a gente ouviu dizer na época foi que a profissão desse médico acabou. Sua vida realmente desmoronou. Foi um preço alto por ter rejeitado socorrer alguém e, por infelicidade dele, foi seu próprio filho. Os fariseus no dia de Jesus, que o rejeitaram, conforme Jesus mesmo fala aqui nesses vários ai de vós, escribas e fariseus, incrédulos e hipócritas, hoje estão pagando o preço da rejeição. E a rejeição tem um preço alto, e não é somente as pessoas que não conhecem o Evangelho, que rejeitaram a Cristo, que pagarão preço alto pela rejeição. Muitos discípulos de Cristo, muitos crentes hoje, pagam um preço alto da sua rejeição por terem rejeitado alguma coisa que não deveriam, que Deus mandou fazer e as pessoas não fizeram, que Deus indicou um caminho e as pessoas foram para outro caminho. E nós temos na Bíblia vários exemplos aqui de pessoas que pagaram preço por terem rejeitado algo que não deveriam. E eu vou citar uns exemplos aqui de pessoas que a Bíblia mostra que temiam a Deus. Davi foi um exemplo de alguém que pagou um preço alto por rejeitar um conselho de seu general Joabe. Quando Satanás incitou a Davi para fazer um recenseamento para contar a nação de Israel toda, o seu comandante Joabe, que não era um homem tão espiritual assim, ficou admirado e aconselhou Davi a não fazer isso, porque ele disse, tudo que tu tens é teu, o povo é teu, porque o meu Senhor quer fazer isso, porque traria um mal sobre Israel,
Mas a Bíblia fala que o rei estava determinado a recensear a nação por vários motivos. Um deles talvez seria para contar o poderio militar de homens que ele tinha na época. Só que quando Joabe volta lá no livro de Samuel, que essa história é contada também em 1 Crônicas, no livro de 2 Samuel, quando Joabe volta e dá o relatório para Davi, o coração de Davi bateu diferente. Então ele reconheceu que tinha procedido loucamente. E Deus manda um profeta para dar a Davi 3 opções de julgamento, porque Davi se arrependeu do seu pecado, disse a Deus que tinha procedido loucamente. Então Deus manda o profeta dar a ele 3 escolhas de juízo. Então Davi ele diz assim: caia eu nas mãos do Senhor, porque grandes são as suas misericórdias, e não caia eu na mão dos homens. Então Deus mandou 3 dias de peste sobre toda a nação de Israel e morreram 70.000 homens, caíram em 3 dias. E o preço foi muito alto, porque não somente o próprio rei sofreu com isso, mas toda a nação sofreu pelo fato de ele ter rejeitado e agido loucamente. Rejeitou um conselho, rejeitou a advertência e agiu loucamente, precipitadamente. Salomão também tem o seu filho, que assumiu o trono depois de sua morte, desprezou os conselhos de seu pai, que são falados no começo dos primeiros capítulos de Provérbios, quando Davi fala para Salomão, e Salomão repete os conselhos. Ele até lembra quando eu era tenro na companhia de meu pai, o único em estima de minha mãe, meu pai me falava e me dizia. Então ele conta ali todas as instruções que Davi, seu pai, dera para ele, para que ele não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, conselho de confiar no Senhor, de temer a Deus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e vários conselhos para Salomão, mas ele não seguiu, ele desprezou os conselhos de seu pai e pagou um preço alto por ter rejeitado isso, e a sua vida foi uma vida mesquinha e miserável até o dia que Salomão se arrependeu na sua velhice. Mas ele pagou um preço pela rejeição. Josias foi o melhor rei de Judá, conforme a Bíblia fala, e ele pagou um preço alto quando rejeitou uma advertência de Faraó Neco. Faraó Neco, atravessando o Mediterrâneo, ele encostou no Mediterrâneo ali na orla ali de Israel, atravessou com seu exército e entrou pela terra de Israel adentro no norte, antes de Samaria, e Josias, quando ficou sabendo disso, foi confrontá-lo. Então Neco disse: meu negócio não é com você, rei de Judá, meu negócio é contra os meus inimigos, e assim disse Deus, não se meta. Só que Josias se disfarçou e não deu atenção às advertências, melhor dizendo, de Faraó Neco. E a Bíblia fala que essas advertências vinham de Deus. Josias não ouviu os conselhos ou advertência ali de Neco. Ele nunca ia imaginar que Deus estaria falando pela boca de Neco. Então Josias se disfarçou, entrou na batalha e um flecheiro acertou Josias e ele morreu. E Josias pagou um preço alto da sua rejeição, morrendo prematuramente, porque ele agiu precipitadamente. É como o livro de Provérbios fala a respeito de alguém se meter em negócios alheios. Então, quem passando se mete em assuntos que não lhe pertencem, em assuntos alheios, é como quem pega um cão pelas orelhas. Então foi isso que ele fez aqui. Ele entrou numa batalha que não era dele e ele morreu precipitadamente. Alexandre o Ferreiro, aqui nós temos um outro exemplo de alguém que rejeitou a advertência do apóstolo Paulo, no livro de Timóteo. Eu quero ler esse texto aqui. E vamos olhar aqui 2 Timóteo 4,14, quando o apóstolo Paulo faz as suas despedidas aqui para Timóteo, e bem no fim da sua vida, já antes do seu martírio. Então aqui no capítulo 4, verso 14 de 2 Timóteo, Paulo chama a atenção de Timóteo aqui para tomar cuidado com um indivíduo chamado Alexandre. Ele fala assim: Alexandre o Ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito forte
fortemente as nossas palavras. Guarda-te também dele. Tem outra versão que diz, tome cuidado com ele. Então, aqui nesse caso de Alexandre, o que trabalhava com bronze, o ferreiro aqui, ele pagou um preço alto por ter sido colocado na posição de uma pessoa que os irmãos aqui deveriam ter cuidado quando se encontrassem com ele ou se relacionassem com ele. Esse foi o preço que ele pagou. Ele deixou para trás um testemunho manchado, uma reputação ruim de um cristão arrogante, que as pessoas teriam que tomar muito cuidado com esse indivíduo, porque ele era talvez um indivíduo perigoso aqui. Paulo diz que ele resistiu muito e fortemente às nossas palavras. Tome cuidado com ele, Timóteo. Então, as advertências ou o preço para se pagar por não dar ouvidos às advertências não é só relacionado aos incrédulos que dizem que crê, mas não crê em Deus, os hipócritas que têm as suas religiões, mas também se refere a crentes sinceros que desprezam os conselhos e as advertências e rejeitam e pagam por isso um preço que, como eu disse, no mundo tudo tem um preço a ser pago e a rejeição também tem. No capítulo 23 de Mateus, Jesus está aqui falando com um grupo de religiosos, fariseus, hipócritas, que já havia rejeitado a Cristo aqui já, e Jesus estava aqui no final do seu ministério, foi a última aparição pública, vamos dizer assim, ministrando, foi com esses indivíduos aqui, e é muito sério mesmo, rejeitar aquilo que Deus está mandando aceitar ou aquilo que Deus está mandando fazer. E o preço da rejeição é muitas vezes alto. E essa geração, meus irmãos, do tempo de Jesus, foi uma geração privilegiada. Eu digo a geração mais privilegiada do mundo, porque essa geração viu Jesus face a face. Como João, que foi um discípulo amado, convertido, um homem de Deus, que entendeu perfeitamente quem era Jesus, ele se regozijou no fato de ter apalpado o verbo da vida, ter ouvido e ter visto obras portentosas que o verbo da vida realizou, e ele se orgulhava desse fato, quando ele diz na sua primeira carta, aquilo que vimos, que ouvimos e que contemplamos e nossas mãos apalparam. Essa geração foi a geração mais privilegiada que já existiu na face da terra. A próxima, mais privilegiada, será aquela que irá viver no tempo do milênio, quando Jesus se assentará no trono para reinar pessoalmente. Mas até lá, a geração mais privilegiada do mundo foi essa do tempo de Jesus, que o viu face a face, ouviu as suas mensagens da sua própria boca, puderam tocar no verbo da vida. Então, foi muito sério mesmo a rejeição que a nação de Israel praticou naquela época. Foi uma grande tolice, um grande engano que a nação de Israel praticou. E esse discurso, como eu disse, para os fariseus, foi o último publicamente, exposto publicamente os seus ensinamentos. Foi a última aparição pública ensinando, foi repreendendo aqui os fariseus por sua hipocrisia e incredulidade. Aqui o capítulo 23 de Mateus, quase todo aqui, é uma repreensão à hipocrisia e à incredulidade dos fariseus, que eram responsáveis para orientar o povo de Israel quanto às coisas de Deus. E Jesus falou certa vez para os discípulos, olhem bem para os fariseus e prestem atenção em tudo aquilo que eles falam, mas não os imitem nas suas práticas, porque eles falam e não fazem. Então esses homens aqui ensinavam muitas verdades até, muitas vezes misturadas com tradições, mas ensinavam muitas verdades, mas não praticavam absolutamente nada. E aqui no capítulo 23 de Mateus, Jesus repreende a incredulidade perversa desses homens, quando ele começa aqui no versículo número 13, dizendo, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E aí ele fala muita coisa sobre a hipocrisia deles. Então não poderia ser diferente a despedida de Jesus de uma nação que o havia rejeitado abertamente. Porque o texto de João, capítulo 1, verso número 10 e 11, fala que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu.
veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado e não poderia haver, ou não poderia ser, uma despedida diferente do que essa de repreender a nação que os fariseus aqui representavam. Muito embora Jesus repreende duramente esses fariseus aqui, a nação de Israel, pela sua incredulidade e rejeição, Deus nunca deixou de usar de misericórdia para com eles, como diz aqui no verso de número 34 do capítulo 23. Ele diz, por isso eu vos envio profetas, sábios e escribas. Eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Jesus está dizendo aqui que ele seria crucificado, eles iriam açoitar os discípulos dele e outros que viriam após eles tratariam da mesma forma. Isso mostra para nós a grande misericórdia de Deus de continuar, como continuou, enviando profetas e sábios e escribas para chamar a atenção dessa nação que o rejeitou. Isso mostra que Deus não afasta a sua mão de misericórdia para com a humanidade, para com os pecadores. Lá no início foi assim com Caim, quando Caim não ofereceu a oferta que deveria ter oferecido a Deus. Deus rejeitou a sua oferta, a sua incredulidade, e Caim ficou muito aborrecido e Deus foi atrás dele tentando corrigir isso daí. Só que Caim não aceitou. Caim ficou muito aborrecido com isso. E por isso ele levou seu irmão traiçoeiramente. O matou no campo e agora Deus outra vez vai atrás de Caim tentando trazê-lo ao arrependimento. E Caim ainda foi muito grosso com o próprio Deus quando ele diz, por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Eu não sei onde ele está. Mas Deus começa a mostrar a sua grande misericórdia para os pecadores quando ele estendeu a sua mão 2 vezes para socorrer Caim. A primeira ele disse, se tivesse agido corretamente, certamente teria sido aceito. E a outra vez ele pergunta, onde está o teu irmão Abel? Quer dizer, 2 vezes o Senhor estendeu a mão de misericórdia tentando ajudar Caim e levá-lo ao arrependimento, mas ele não quis. Com Noé foi a mesma coisa, a geração de Noé é perversa. Durante muitos anos Noé pregou, como a Bíblia fala, que ele era pregador da justiça. E durante muitos anos, que muitos calculam 120 anos, mas realmente não sabemos o tempo que Noé levou construindo aquela arca. E a geração de Noé não atendeu a pregação chamando ao arrependimento e Deus tragou toda aquela geração no dilúvio, salvando Noé com a sua família. Mas ali vemos mais uma vez as misericórdias de Deus com a sua mão estendida para salvar, como diz no livro do profeta Isaías, eis que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo os meus ouvidos para que eu não possa ouvir. Agora Jesus fala que enviaria esses mensageiros e a nação de Israel iria exatamente proceder como Jesus acaba de profetizar aqui. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, dentro das reuniões até, dentro das sinagogas, açoitareis, e os perseguireis de cidade em cidade. Vocês vão fazer tudo isso, mas as misericórdias de Deus estarão ainda estendidas para esse povo. A rejeição tem um preço, como nós temos visto aqui até agora, e no verso 35, a nação de Israel pagaria um preço muito alto pela rejeição do seu Messias. Como hoje as pessoas que não são judias, mas são pecadores, que Deus tem um propósito, estão no alvo de Deus para salvar. Do mesmo jeito que a nação de Israel rejeitou o seu Messias, muitos pecadores de muitas nações têm rejeitado o Messias, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e elas pagarão um preço por sua rejeição. Deus fala aqui, ou melhor, Jesus fala aqui sobre a consequência da rejeição, aqui no verso número 35, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração.
E nós sabemos que naquela geração de Jesus, logo após a sua ascensão, 3 décadas depois aproximadamente, Jerusalém foi destruída pelos romanos, incendiada, o templo queimado e a nação espalhada por todas as nações do mundo. É como quem estivesse dizendo, todo o sangue inocente de Abel até a Zacarias vai recair sobre essa geração. Porque Jesus estava chamando atenção para um pecado muito grave, que os pecadores não prestam atenção na gravidade, não entendem a gravidade da rejeição do Messias, do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que é a única esperança para o pecador. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala, basta o tempo que vocês confiaram em ídolos mudos, mas agora vocês estão em Cristo Jesus. Rejeitar a Cristo em troca de ídolos mudos, de religião vã e falsa, ou pela simples incredulidade egocêntrica do homem. A rejeição a Cristo é um preço muito alto que as pessoas irão pagar. E Jesus coloca aqui a culpa nessa geração por causa do grande pecado de rejeição, então culpa desde o sangue inocente de Abel até a Zacarias, que está no cânon hebraico, no último livro do cânon hebraico, depois que ele coloca do começo ao fim do Velho Testamento, todo o sangue inocente que foi derramado vai cair sobre essa geração que me rejeitou. Se você não é um crente em Jesus Cristo ainda, eu te digo, a rejeição a Jesus Cristo é a pior rejeição que um homem pode ter, pode fazer ou praticar. Pior atitude na sua vida. A péssima escolha. A escolha mais crucial da sua vida, que vai traçar o seu destino eterno, está nas tuas mãos agora. Se você rejeitar o Filho de Deus, você pagará o preço dessa rejeição. Se você abraçar a fé em Jesus Cristo, você terá de Deus as misericórdias e o perdão que tanto Ele deseja praticar e operar na sua vida. Em 2 Tessalonicenses, Deus fala que as pessoas pagarão um preço pela sua incredulidade. E o apóstolo Paulo, aqui escrevendo essa carta, 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele fala sobre o preço caro da rejeição do Messias, que ocorrerá no período crítico da humanidade, quando o anticristo estará governando por alguns anos, ou poucos anos, perto de 7 anos. Esta geração vai pagar o preço da rejeição do seu Messias. Ele fala aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, que eu quero ler a partir do verso 9. Então ele se refere ao aparecimento do anticristo quando diz: o aparecimento do ímpio será acompanhado por influência de Satanás, de toda sorte de milagres, sinais e prodígios falsos, bem como de todas as seduções do mal, para aqueles que se perdem, por não terem abraçado o amor da verdade que os salvaria. Por isso envia-lhe Deus uma influência enganosa, que os leva a crer na mentira. Assim, serão condenados quantos se recusarem a crer na verdade e se deleitarem com a injustiça. A rejeição tem um preço muito alto, muito alto. E essa geração futura, que eu acredito que não está muito longe de acontecer, quando o anticristo dominará por alguns anos o sistema do mundo inspirado por Satanás, as pessoas irão crer nas mentiras de Satanás, porque rejeitaram, abraçaram o amor da verdade que os salvaria. E agora Deus os entrega à operação do erro para que deem crédito à mentira, porque eles recusaram a crer na verdade e agora eles vão se deleitar na injustiça e sofrerão a penalidade da sua rejeição. É muito sério rejeitar aquilo que Deus está mandando você receber. E Jesus lamentou sobre Jerusalém, olhando ali do templo na sua saída, Jesus lamenta profundamente. Ele expressa um sentimento de tristeza profunda na alma pela nação de Israel ter rejeitado o seu próprio Messias. Ele fala isso aqui no verso 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes.
Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus lamenta pelo fato da nação ter rejeitado o seu Messias. É muito triste, foi muito lamentável. Jesus sofreu com isso. E a nação de Israel sofreu por causa dessa rejeição e sofre até hoje. Jesus fala assim, a vossa casa ficará deserta. Jesus estava no templo se retirando, e ele diz, a vossa casa ficará abandonada agora. Já não é mais a casa de Deus, sem a minha presença, rejeitando-me como Messias, agora essa casa não é mais a casa de Deus, é a vossa casa, estará vazia. Vocês ficarão, como quem diz, em outra tradução diz, vocês ficarão, é mais ou menos o que vai dizer, entregues a si mesmos. Vocês ficarão sozinhos. E a glória do templo foi embora. Jesus agora, ele faz um caminho aqui, no capítulo 24, no começo, Jesus está aqui saindo do templo, diz, e se retirando quando os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, falaram sobre as construções enormes. Ele diz assim, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. A glória do templo estava saindo e o trajeto que Jesus Cristo fez foi o mesmo que Ezequiel 11 fala, que a glória de Deus saiu do templo e subiu ao monte. Então Jesus sai aqui do templo e percorre em direção ao Monte das Oliveiras, para onde ele vai assentar-se com os discípulos. A casa ficou vazia. Esse foi o primeiro problema resultante da rejeição. Ele diz, não me vereis mais. Vocês não me verão mais. Se você for estudar não precisa muita minúcia para estudar sobre a ressurreição dele, mas se você estudar um pouco cautelosamente, com cuidado, você vai ver que Jesus Cristo apareceu depois da ressurreição somente para os seus discípulos e para pessoas que criam nele. Jesus não apareceu para ninguém publicamente para Israel. Ele disse, vocês não me verão mais publicamente, pregando, ensinando, não me verão mais. E 3 décadas depois, a cidade de Jerusalém foi destruída pelo general Tito, romano, foi incendiado, o templo derrubado, não ficou pedra sobre pedra, e os judeus foram espalhados por todas as nações do mundo. E até hoje, meus irmãos, a nação de Israel está espalhada pelo mundo. Ela começou a voltar para casa no final do século XIX. Lá pelos idos de 1900, por aí assim. Já é começo do século XX, final do século XIX para o século XX. Israel estava espalhado e ainda está espalhado pelo mundo inteiro, retornando para a sua pátria. Tem milhões de judeus ainda voltando. Israel está na sua pátria, que inclusive é um dos sinais muito fortes da proximidade da volta de Cristo, porque Israel precisa estar na sua pátria. Esse foi um preço alto que eles pagaram, muito alto. Jerusalém incendiada, destruída, e Jesus fala que Jerusalém será pisada pelos gentios até que os seus dias se completem. Até hoje, a cidade de Jerusalém é uma cidade internacional, cosmopolita, não tem nada a ver com a Jerusalém do tempo de Cristo. Os judeus estão pagando um preço muito alto da sua rejeição, seu Messias. E agora o encontro de Israel com seu Messias só se dará na sua segunda vinda. Aí, quando a Bíblia profetiza sobre Israel recebendo Jesus de Nazaré como seu Messias de fato, e lamentarão sobre ele, como diz as Escrituras. E até lá, judeus, seja quem for, como qualquer outra pessoa de qualquer nação do mundo, qualquer criatura, tanto ricos como pobres, só poderão ser salvos se confessarem publicamente Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Do contrário, não haverá mais esperança para ninguém. É o que diz a Bíblia em Romanos 10, que é um conselho e advertência e ordem ao mesmo tempo de Deus. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com
O coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se você continuar rejeitando o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, você vai pagar o preço da sua rejeição. E eu chamo a atenção dos meus irmãos em Cristo, que são advertidos por Deus para abandonar o pecado, se voltar para Ele, voltar a congregar com seus irmãos na igreja que você abandonou, que você está desviado possivelmente, que esse é um jargão que se usa quando um crente se afasta da igreja. Se você está nessa situação, o preço será alto se você não se arrepender enquanto tiver tempo. Que Deus te ajude e que essas palavras fiquem gravadas no seu coração e na sua mente. Amém.